Hoje nós vamos falar sobre a Idade Média e vamos trabalhar com algumas séries do Netflix para entender um pouquinho mais sobre como a arquitetura é representada nessas séries e como ela aconteceu na história da arquitetura realmente nessas etapas em que as séries apresentam. Bom, nós vamos falar sobre duas séries, mas sempre gosto de lembrar vocês que o curso terá 8 episódios e que nós vamos trabalhar com diversas temporalidades. Por exemplo, falamos no primeiro episódio sobre Roma e agora vamos ter duas aulas sobre Idade Média e vamos trabalhar hoje com as séries relativas principalmente aos Vikings, que são séries de muito sucesso que estão por aí no Netflix. Na primeira aula, nós apresentamos uma sequência de séries que serão trabalhadas para que vocês já possam assistir e selecionar aquilo que interessa para vocês. E eu já inseri mais duas séries, né, que vamos tratar hoje e na próxima aula, que é o The Last Kingdom, né, que nós vamos falar hoje, e também La Catedral del Mar, que não estava no nosso cronograma de aulas da semana passada. Muito bem. Então, hoje nós vamos tratar sobre Idade Média, que é um período longo, praticamente com 1000 anos de duração, e nós vamos falar de uma parte mais inicial, tá? Em torno do século 7 e 8, através das séries Vikings e The Last Kingdom. Ambas as séries retratam uma mesma realidade sob dois pontos de vista diferentes, né? Uma sob o ponto de vista dos Vikings. Então a série Vikings é um grande sucesso, já o pessoal vem acompanhando já há bastante tempo, e a The Last Kingdom é uma série mais nova que apresenta o lado dos ingleses em relação a esse conflito com os povos vikings. Mas o que disso tudo é realidade? O que é apresentado ali que nos interessa em termos de arquitetura? O que nós podemos aprender a partir dessas duas séries? Bom, a Idade Média, ela pode ser dividida grosseiramente em três grandes fases. Tem que lembrar que é um período de 1000 anos, então nós não podemos colocar tudo no mesmo saco, porque nós temos uma fase inicial, que é logo depois da queda do Império Romano, em que nós vamos ver uma desagregação do poder organizado na Europa e vamos ver vários povos bárbaros assumindo posições de destaque, mas em territórios pequenos. A parte cultural se perde um pouco nesse momento, porque quando nós não temos uma sociedade bem organizada, o que acontece? Quem sofre em primeiro lugar é a cultura, a produção arquitetônica, né, a produção do conhecimento. Então esses povos bárbaros que vieram do norte da Europa, invadiram os territórios romanos, né, eles não tinham uma unidade cultural. Então, obviamente que cada parte da Europa foi tomando um rumo, mas todos esses territórios que um dia foram romanos também têm uma herança romana que eles vão carregar, né? E uma delas é o cristianismo, por exemplo, enquanto religião, o cristianismo toma o lugar das culturas né, pagãs que esses povos bárbaros tinham. Então, nos vikings, nós vamos ver que ainda existe uma cultura dos deuses célticos lá, né? Odin, etc. Eles falam de todos esses deuses. Mas há uma transformação gradual para o cristianismo dentro desses povos, que é o que a gente vai ver que vai acontecer nessa etapa da Idade Média. Aí depois desse início da Idade Média, nós vamos ter um período chamado Alta Idade Média, que é a fase do feudalismo, exatamente onde está logo após, né, Vikings e The Last Kingdom, e a Idade Média, aquela do apogeu das cidades, da centralização de poder, da arquitetura gótica, que é o final da Idade Média, que é do século 14 a 16, em que nós vamos ter uma diferença bem importante. Então esses três períodos têm características muito específicas, e em termos de arquitetura, também há uma modificação muito expressiva, principalmente entre a Idade Média tardia e o início da Idade Média. Então, as séries que nós vamos falar hoje, elas estão situadas no final da Idade Média Arcaica e início da Alta Idade Média, que é o período do feudalismo e que vai estar representado nesses episódios, tá? O que acontece em termos de contexto mundial que nos leva a esse novo período? Muito bem, o Império Romano que nós vimos na outra aula
ele teve um período de decadência na sua fase final, que foi um período longo, não é de uma hora para outra que isso acontece. E quando o Império Romano entrou em decadência, temos que lembrar que ele já era um império cristão. Então, a religião oficial do Império Romano já era o cristianismo. Isso é bem importante. E o Império Romano foi decaindo por mais de praticamente um século devido a essas invasões bárbaras. E o ano em que nós consideramos a queda do Império Romano, que marca o início da Idade Média, é 476 depois de Cristo. O que acontece nesse momento? Os nobres romanos vão todos para uma cidade chamada Rávena, na Itália, ficam ilhados ali, recebendo recursos de Bizâncio, que era a capital romana do Oriente, e ainda existe, se mantém algum tipo de poder, enfim, mas muito restrito nesse sentido. E os diversos povos bárbaros que vieram do norte da Europa tomaram conta dos territórios europeus e foram levando a sua cultura, mesclando com a cultura romana que existia ali. Então, vamos dizer assim, eles herdam as técnicas construtivas dos romanos, mas eles, como não falavam latim, os povos bárbaros, eles não conseguem ler os textos, eles não conseguem estudar, por exemplo, a parte da arquitetura clássica, do pensamento clássico, da filosofia que Roma herdou da Grécia. Então, há uma ruptura nesse sentido e quem vai emergir neste contexto, em termos de poder, será a Igreja Católica, que será herdeira do poder do Império Romano, né, nesse momento. Então, nós vamos ver bem claro nas séries como aparece a importância da igreja junto ao poder dos nobres nesse período, tá? Então essa é a fase dessa ruptura estética, né? E por isso a arquitetura medieval desse período é tão rústica, ela herda essa rusticidade dos bárbaros, né? E nós vamos ver bem claro isso nas duas séries, tá? Vikings é filmada na Irlanda e no Canadá. Então, ela não é filmada no norte da Europa, como a gente pensa. Tem até cenas no Alasca, né? O oceano que aparece é o Oceano Pacífico canadense, tá? A cidade de Kattegat também é uma cidade cenográfica, tá? E The Last Kingdom é filmado na Hungria, certo? Num estúdio chamado Korda Studios, que fica perto de Budapeste. Então, só para matar a curiosidade ou acabar com a ilusão de todos aí, uma imagem do estúdio mostrando, né, as muralhas construídas e os pavilhões do estúdio atrás. Esse mapa mostra para vocês a presença dos povos vikings e escandinavos na Europa, né, com cores, através dos séculos, mostrando que realmente os vikings navegavam e foram conquistando alguns territórios, chegando a alguns territórios, e assim como eles, outros povos bárbaros que não são retratados na série, mas como, por exemplo, godos, visigodos, ostrogodos, francos, os hunos, né? Então tem uma infinidade de tribos bárbaras que circulam pela Europa nesse período do início da Idade Média. Eles se organizavam de forma muito rudimentar comparado com as cidades romanas, né? Vamos lembrar que as cidades romanas tinham água, esgoto, prédios em altura, edifícios públicos, né? Esses povos bárbaros ainda se organizavam como clãs, como famílias. Aí tinha o rei, mas ele não era um rei de um reino grande, ele era rei de um pequeno pedacinho, de um pequeno território, e muitos em cidadelas, como a gente vê aqui na imagem, né, típicas cidadezinhas medievais desse primeiro período, tá? Em The Last Kingdom também aparecem muitas cenas com muralhas, com essa estética bem da época, né? Aqui é uma cena de Vikings, também mostrando essa arquitetura bastante rústica, pouco elaborada, que é característica do início da Idade Média. Então vemos aqui, por exemplo, a valorização, como as séries tratam dos vikings, ambas, né? A valorização da navegação. Então aqui é uma imagem de Kattegat, onde eles estão saindo com um barco viking. E aqui umas imagens que eu trouxe do Museu de Roskilde, na Dinamarca, que a gente teve o prazer de visitar e conhecer embarcações vikings originais que foram retiradas do fundo do mar e que mostram como essa cultura tinha a valorização desse contato com o mar e dos descobrimentos através da navegação. Então aqui são outras imagens também
por exemplo, Last Kingdom, mostrando essa realidade do uso da madeira, de uma arquitetura mais rústica, dos torreões, né? Essa é uma ilustração de uma casa viking, então ela é quase, nos lembra muito uma oca, é um espaço compartilhado, único, sem divisórias, em que você tem o fogo dentro, tem alimentação, uso do couro dos animais, e nos seriados, tanto em Vikings quanto em Last Kingdom, essas cenas acontecem, tá? Vocês estão vendo aqui, principalmente nas relações ali se vê com o fogo, enfim, com a parte de produção do alimento, o tipo de estrutura, chama a atenção que os vikings, como eles conseguiam curvar a madeira para fazer o barco, eles também usavam isso na estrutura de madeira da sua arquitetura, tá? Isso aparece nas séries de forma bastante clara. Nesta época da Idade Média, ali que nós estamos trabalhando, nós não temos um poder centralizado, nós não vamos ter reinos, nós vamos ter o poder centralizado substituído pela vassalagem, que é a estruturação do sistema feudal. Então, nós vamos ter 3 classes sociais, o clero, a nobreza e a plebe. Os nobres são senhores feudais, possuem esses territórios, e a plebe mora, produz, trabalha em propriedades rurais ou em vilas dentro dos feudos e fornecem parte da produção, enfim, para o senhor feudal. Aliado a isso, temos a igreja super bem organizada, a igreja católica herdou a burocracia dos romanos, então ela continua se mantendo organizada, e a igreja vai ser responsável pela distribuição dessa arquitetura românica por toda a Europa, né? Porque ela vai construir, para formar o clero, sempre vai construir mosteiros. Então ela se estrutura, constrói um mosteiro, desse mosteiro constrói esse mosteiro, e sempre no mesmo estilo, na mesma linguagem, levando o cristianismo por toda a Europa. Então aqui nesse mapa se vê como que isso vai se estruturando. Ali em amarelo nós temos o Império Romano do Oriente, que vai ser chamado Império Bizantino, que é herdeiro do Império Romano e que tem uma outra cultura que nós podemos falar, já que já tem uma série também sobre esse assunto, e eu vou incluir essa aula no curso. É uma aula bem legal, é uma cultura muito interessante e que vai influenciar também a arquitetura da Idade Média europeia. Então essa arquitetura que se forma nesse período, ela tem a influência bizantina, que eu acabei de falar, lá de Constantinopla, que é onde prevalece um império organizado, rico, empoderado. Então eles produzem uma cultura e produzem artesãos, e vão herdar a técnica construtiva dos romanos, do uso do arco, e também do uso do arco dos mouros, porque nós temos que lembrar, deixa eu voltar aqui, que a África, né, os árabes, eles vieram conquistando do Oriente, entraram pela África e entraram na Europa via Espanha e Portugal. Então, na Idade Média, nesse período que a gente está falando aqui de vikings, quem dominava a Península Ibérica eram os árabes. E a arquitetura árabe, com suas características peculiares, também influenciou a arquitetura do período medieval europeu. Então, o uso desse arco com as aduelas coloridas, depois eu vou mostrar. E as estruturas, então, eram super maciças, paredes muito espessas, para sustentar o peso dessas estruturas em arco. Então, aqui são imagens da capela do Palácio de Carlos Magno. O Carlos Magno foi uma figura que tentou retomar o Sacro Império Romano Germânico nesse período. Então, essa capital dele fica na Alemanha, na fronteira com a França. E aqui nós temos a principal obra desse período, em termos de arquitetura religiosa, que é a capela dele em Aachen. E aí se vê, por exemplo, o uso dos mosaicos à moda bizantina, que é um mosaico não de mármore e pedra como dos romanos, e sim um mosaico de vidro com uso de ouro, né? E ali os arcos com as aduelas preta e branca. Então, temos uma cena de vikings que mostra justamente o uso dessas aduelas do arco com cores diferentes, que é justamente quando os vikings chegam na Espanha
e entram em contato com essa arquitetura moura que eu estava comentando. Então aqui nós temos, por exemplo, a mesquita de Córdoba, na Espanha, em que fica claramente essa linguagem que eu falava do arco com as aduelas alternadas, tá? Um fator importante também da Europa nessa época é a disseminação das peregrinações. Então, como que a igreja se disseminou pela Europa? Construindo mosteiros, como eu falei antes, e criando essas rotas de peregrinação. Então, o poder da igreja estava nas relíquias sagradas e as pessoas peregrinavam para chegar aos locais onde essas relíquias estavam armazenadas. Então, todos aqui que estão assistindo essa aula já devem ter ouvido falar do Caminho de Santiago de Compostela, que é uma rota de peregrinação em que o fiel passaria, né, diversos quilômetros, 800 quilômetros, 1000 quilômetros caminhando, e nesse percurso todo estavam igrejas em que ele podia parar, fazer o seu repouso e continuar a rota. Então, nós teremos uma Europa inteira cravejada de mosteiros e igrejas de peregrinação, né? E nessas rotas de peregrinação também as rotas comerciais. Mas lembrar para vocês que esse período do início da Idade Média não é um período em que o comércio é muito forte, porque como nós não tínhamos estados organizados, né, num sistema feudal, não existia exército, não existia uma legislação, não existia uma moeda, então não era tão seguro, por exemplo, ser comerciante nessa época. Nesse momento, a arquitetura tem praticamente 4 programas principais, tá? Um deles é o castelo, que é o lugar onde fica o senhor feudal, onde é o centro do feudo, tá? O castelo não é um palácio, o castelo é diferente, o castelo é um edifício de proteção, ele não tem conforto nenhum. O palácio é um edifício que vai surgir no final da Idade Média. As muralhas, porque como era um período em que nós víamos sempre o risco das invasões, e vocês observam nas séries, tanto Vikings quanto Last Kingdom, quando chegam para invadir, para ocupar, a importância que a muralha tinha para proteger, a cidade era muralhada, o castelo é muralhado, né? E as igrejas, principalmente igrejas de peregrinação. Então vamos dar uma olhadinha nesses 4 programas arquitetônicos. Então, a arquitetura românica. Já dei as dicas antes aqui e falei sobre a importância do arco, que é o arco romano. Vejam que o nome românico faz referência a romano, né? E esse arco é um arco de meia volta, como nós vimos que Roma já fazia, porém eles não usam as ordens clássicas. Na Idade Média nós não vamos ver colunas dóricas, jônicas, toscanas e coríntias, nós vamos ver diversos tipos de capitéis. O capitel é a parte que está... Então nós temos a coluna, é essa parte em cima aqui decorativa, esse é o capitel. Ele vai ter diversas temáticas, podendo ser tanto vegetais quanto animais, mas nunca será um capitel clássico. Tem que lembrar vocês que havia uma importância por parte da Igreja Católica em se diferenciar dos templos pagãos. Então não serão usadas nas igrejas católicas referências a templos pagãos pré-cristãos. Então não teremos frontão, não teremos ordens clássicas. E a Igreja Católica, ela tem uma diferença fundamental em relação aos templos pagãos. Ela é um lugar de reunião, é um lugar de pregação. Então, ela tem uma intenção de reunir pessoas no seu interior. Então, o espaço interno também adquire importância, as pessoas entram neste lugar, tá? Então, da onde que vem o nome basílica que a gente usa para as igrejas? Vem daquela basílica que eu falei na primeira aula, que era um edifício público romano para reunir pessoas, porque a igreja católica não queria fazer nenhum tipo de vínculo com os templos pagãos, certo? Agora, vocês vão olhar algumas fotos e vão ver que às vezes dentro das igrejas medievais, principalmente dessa primeira fase, temos colunas, por exemplo, ou das as primeiras igrejas, colunas jônicas. Porque era comum também eles desmontarem um templo clássico, utilizarem o material construtivo, as colunas que já estavam prontas, porque isso era trabalho, custava dinheiro, material nobre, e usar a coluna dentro da igreja, mas não com a intenção de criar uma composição clássica, e sim com a intenção de sustentação, de suporte da estrutura.
Então, é bem comum nesta arquitetura românica nós vemos as arquivoltas, que são essas arcadas, como está ali na imagem. Ela é uma arquitetura bastante tectônica, ou seja, predominam os cheios sobre os vazios. Como eles não desenvolveram a tecnologia estrutural dos romanos, acaba que é uma arquitetura pesada, né? Como eu falei, as paredes por vezes são duplas e preenchidas com entulho, tanto em igrejas quanto em castelos. Então são edifícios muito pesados, com pouquíssimas aberturas, e quando existem aberturas, elas são pequenas, porque a estrutura ela se sustenta nas paredes. Muito bem. Os castelos. Não pensem que os castelos começaram a ser construídos como grandes edifícios desde o princípio. O castelo é herdeiro de um pequeno torreão, tá, construído no alto, e muitas vezes com um cercamento de paliçada de madeira, uma pequena proteção que com o tempo foi se demonstrando ineficaz e ele foi evoluindo para o castelo que a gente vê, principalmente nas séries, em vários filmes medievais, que é um castelo com muralha, às vezes com fosso, enfim, com uma certa proteção para quem está dentro. O castelo não é um lugar que mora só uma família. O castelo é quase que uma cidadela, né? Tem todos os que trabalham no castelo, então tem pequenas casas, vocês conseguem ver na imagem. Tem pequenas casas dentro, tem estrebaria, tem criação de animais, né? E tem a torre onde normalmente morava o senhor feudal. Então existem diversos tipos de castelos. Por exemplo, esse é num assentamento viking, castelos maiores, castelos menores, tem o castelo típico, eu considero esse castelo um castelo típico do país de Gales. Nas séries aparecem diversas cenas dentro de espaços de castelo ou acastelados. Isso vocês vão perceber quando assistirem os episódios. As muralhas, elas tinham uma função um pouquinho diferente do castelo, que a função da muralha é proteger uma cidade. Esse período da Idade Média não é um período em que as cidades sejam tão importantes. Porém, existiam assentamentos urbanos e havia necessidade, sim, de muralhar esses espaços e proteger quem estava dentro das cidades dessas invasões. O mosteiro era o principal edifício, o principal polo cultural da Idade Média deste período românico, tá? No final da Idade Média ele vai perder a importância, mas neste período, até mais ou menos o ano 1000, o mosteiro é o centro da cultura, do conhecimento e do poder, inclusive, na Europa. Para fazer parte de um mosteiro, também havia necessidade da doação de um dote. Então, os mosteiros muitas vezes eram centros muito ricos, né, nesse período medieval. O mosteiro ele era uma instalação bastante complexa, tá? Nós tínhamos normalmente uma igreja, né, que tanto fazia as missas para os monges quanto para a comunidade do feudo, enfim, do entorno ali. Então, tínhamos um acesso à igreja para os monges e um acesso principal à igreja para os fiéis externos. O mosteiro tinha uma parte para visitantes, porque nesse período nós não temos a ideia do hotel, então as pessoas e viajantes ficavam hospedadas muitas vezes no mosteiro, mas eles não podiam entrar na parte sagrada, né, na parte fechada do mosteiro. Tinha uma parte do mosteiro voltada somente para os monges. O mosteiro também era responsável pela produção de toda a bibliografia, de todos os livros que eram usados na fundação de novos mosteiros. Se aprendia a ler, se aprendia a cultura católica dentro do mosteiro, então não haviam escolas como a gente tem a ideia hoje, né? Isso tudo está centralizado no mosteiro, que é o grande edifício cultural desta época. O mosteiro tinha produção de alimentos, tinha produção de cerveja, né? Toda uma questão fundamental da arte e da arquitetura medieval. E nós vemos que nesse período não era tradicional, em termos de produção artística, a produção, por exemplo, de esculturas ou de pinturas separadas. A arquitetura reúne tudo, as esculturas estão todas integradas com a arquitetura e a arte está muito voltada para a produção religiosa. Então nós vamos ver que surge nesse período a chamada iluminura, né? E que isso nasce nos mosteiros, onde os monges copiavam os livros, principalmente a Bíblia. Nós não temos a imprensa ainda, né? Essa é uma invenção da Idade Moderna. Então os livros eram copiados à mão.
Temos uma cena também em Vikings, no segundo episódio, em que os monges estão ali, né, copiando. Tem vários filmes e livros que tratam disso. O mais famoso, tradicional, é O Nome da Rosa, em que aborda essa questão da produção bibliográfica dentro dos mosteiros. E as igrejas? Muito bem, as igrejas, como eu falava desde o início, têm um papel fundamental como difusor da cultura católica nesse período. Serão igrejas de peregrinação, na sua grande maioria. A igreja românica, ela tem uma relíquia que atrai, né? Quer seja o osso do braço de um santo, uma roupa, uma joia, um pedaço da cruz de Cristo, que era muito comum nessa época também, a difusão desse material vindo de Jerusalém, né? A igreja desse período, ela tem uma planta em cruz latina, que é um retângulo alongado e uma cruz menor, né? E ela tem dividido então a parte dos fiéis e a parte sagrada. Essas imagens vocês enxergam a igreja de San Foix, ela fica no caminho de Santiago, e ali está o altar, que ele é elevado porque normalmente embaixo desse altar está a cripta, onde está guardada esta relíquia sagrada. Observem que o arco é de meia volta, né? Janelas pequenas e uma arquitetura bem pesada. Aqui na cena The Last Kingdom se vê o papel da igreja junto aos senhores feudais, né? Quem empoderava os nobres também era a igreja era muito rica e começa a se configurar como uma grande instituição de poder na Europa. E aqui eu trouxe algumas imagens bem características de uma igreja românica para ninguém se confundir. Então, no início da Idade Média, as igrejas se configuram com essa característica maciça, decorada com pequenos arquinhos de meia volta. A planta tem uma nave central e pode ter naves laterais, tá? Normalmente ela tem uma torre, né, para poder fazer bater o sino, enfim, a chamada dos fiéis. E também a torre é decorada com os arquinhos, pouquíssimas aberturas, muito rústica, tá? Não tem acabamento, é uma rusticidade das pedras que configuram. E temos uma importância fundamental no pórtico de entrada das igrejas românicas, que normalmente é um pórtico que faz referência ao juízo final, né? E também chama a atenção dos arcos, um dentro do outro, fazendo essa transição dessas paredes espessas, né? Então vejam que tem um arco, outro arco, outro arco, outro arco, vai diminuindo e temos essa portada. A portada escultórica, como eu falei, a escultura ela é vinculada à arquitetura nesse período, né? E o que vocês veem ali, então, normalmente é Jesus, imagens de santos e de cenas bíblicas. Nos mosaicos internos também. Os mosaicos internos fazem sempre referência às escrituras sagradas. Temos muito mais coisas para falar sobre a Idade Média, mas como é um período complexo e bastante amplo, em relação a esse momento do início da Idade Média e do Românico, era isso. Quem tiver dúvidas pode falar comigo através do Instagram, a Arque Atualiza, e seguir as nossas redes sociais, tanto Instagram quanto o nosso canal do YouTube, para acompanhar essa série de aulas de a História da Arquitetura através do Netflix. Muito obrigada!